Quando você escuta assim sobre as histórias bíblicas, a criação do mundo, desde a criação do mundo, a tentação, a história da serpente, Adão e Eva, a maçã, a Arca de Noé, enfim, tudo, né? O Mar Vermelho que se abriu. Como é para você essas histórias? Lhe parece um tanto infantil? Fica comigo até o final desse vídeo, vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. E eu quero começar também esse vídeo pedindo para você interagir com esse conteúdo. É muito importante aqui para o YouTube você curtir esse vídeo. Também te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. E compartilhar esse conteúdo com os teus amigos, com quem você achar interessante repassar esse vídeo. Bom, vamos lá. Se a gente parar para pensar assim, na história parecem umas coisas meio mirabolantes, né? Parece uma história da carrochinha, que nem se fala, né? Historinha infantil. Ah, o Adão e Eva, a tentação da Eva. A Eva comeu a maçã, o fruto, né? A Bíblia não esclarece que é maçã, é um fruto proibido. A serpente lá que induziu a Eva a pecar. Aí veio o pecado. E aí também depois tem a história da Arca de Noé, os bichinhos lá em pares andando, entrando na arca. Olha, parece uma historinha tão infantil, né? Se a gente analisar assim de forma muito racional e um olhar bem crítico, sim, realmente. Até pra gente que acredita, parece muito infantil. Eu estava pensando uma coisa. E eu quero dividir com você sobre isso, que eu estava refletindo sobre esse contexto dessas histórias. Por que será que Deus, se isso é verdade, vamos partir do pressuposto que isso é verdade. Qual a intenção de Deus de fazer, de acontecer assim, historinhas tão que Deus com certeza sabia, que muitas pessoas iam achar até ridículas, né, infantis. Será que existe um propósito por trás disso? Vamos pensar, se Deus é o criador de todas as coisas e para Deus nada é impossível, então não seria impossível um bicho falar, né? Uma serpente falar. E também não seria impossível a água destruir o mundo inteiro e só uma família se salvar dentro de uma arca. Porque se a gente sair do pressuposto, né, que para Deus nada é impossível, essas coisas não seriam impossíveis, mas elas são difíceis de engolir, de aceitar para muita gente. Elas são até ridicularizadas por muitas pessoas. Muitas pessoas que creem na Bíblia são taxadas como pessoas idiotas, infantis, ridículas por acreditar numas histórias assim, né, sem pé nem cabeça. Mas será que pode ter uma intenção de Deus já, talvez um propósito maior? Por ser dessa forma, pelas histórias serem dessa forma, eu fiquei pensando, quando Jesus veio para esse mundo, Jesus também contou muitas coisas importantes por parábolas. E eu até achava que as parábolas era para compreensão melhor das pessoas, mas não, aquela palavra valiosa, ela não estava acessível a todos, mas acessível para quem tivesse disposto a receber aquelas palavras. Para quem, né, são palavras valiosas, que não é assim, promoção, liquidação, né? Tá disposto para todo mundo, não. Só quem quisesse de verdade receber essas palavras. Será que na Bíblia também não acontece isso? Será que não existem essas histórias aí chocantes e até aparentemente infantis para barrar um pouco o acesso? Para como se fosse um filtro, não que Deus queira dificultar o caminho, mas Deus quer o nosso coração, né? Então, para Deus ter o nosso coração, isso pode ser também uma prova, né? A prova de que se alguém crê nele, apesar de ser tão difícil, né, racionalmente crer nessas histórias, se alguém crê que para Deus nada é impossível, isso tudo aconteceu, por mais, né, fantasioso que pareça, isso foi real, isso já é uma prova da nossa vida, do nosso coração, que nós estamos dispostos a crer apesar das aparências, apesar de que pareça ser improvável isso acontecer.
Apesar, né, de parecer loucura, a gente decide crer. E isso já é um ponto importante, que Deus tem o nosso coração, Deus tem a nossa intenção de se entregar a Ele, apesar de parecer loucura. Então, eu achei interessante a gente refletir, pensar sobre isso, né? Porque quantas vezes, quem sabe, você é cristão e você é ridicularizado, você é questionado, pensando assim, puxa, né, tu acredita nessas bobagens aí, nessas histórias infantis? E eu pensei sobre isso. E claro que isso a gente não vai usar como um argumento, assim, para as pessoas, porque a gente não convence ninguém. A palavra é bem clara, dizer que o Espírito Santo é quem convence. A gente não consegue enfiar na cabeça de ninguém a fé. A fé é algo pessoal. E a fé é desenvolvida, assim, se a gente procura, né, conhecer a palavra, se aproximar de Deus, isso vai aumentando a nossa fé. E também tem o agir sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas eu achei interessante dividir com você essa minha reflexão pessoal, porque às vezes a gente mesmo se abala. Se a gente está numa roda de conversa e a gente escuta isso, né? Ah, poxa, tu é cristão, tu acredita na Bíblia, olha que livro ultrapassado, olha que coisa sem sentido aí, Arca de Noé, Adão e Eva, maçã, serpente. Eu quis dividir porque a gente precisa reafirmar as nossas convicções, e por mais que pareça loucura, isso não é infantil, isso pode ser um teste de Deus, né, em relação ao nosso coração, né? Isso pode ser realmente, não é um filtro, mas é uma triagem, né? E como eu disse no início do vídeo, não é que eu creia assim que a intenção de Deus é dificultar o acesso a Ele, mas é uma triagem no nosso coração, nas nossas intenções, porque sim, a palavra diz, né, que para os que não creem, a fé é loucura, né? A ressurreição de Jesus é loucura. Inclusive na época de Jesus, vamos imaginar aquele contexto. Será que quando Jesus estava fazendo milagres ali, um paralítico andar, isso era uma coisa extraordinária, né? Imagina uma pessoa que nunca andou na vida, quando vê levantar, pegar a maca dele e andar. Não, com certeza naquela época, inclusive por isso Jesus foi perseguido, os fariseus, os religiosos da época, eles não viram como um milagre. Eles acharam que Jesus era um bruxo, um feiticeiro, uma pessoa que estava ali, um anarquista político, que estava fazendo um tumulto. Então, eu creio que Deus faz sim uma triagem também na nossa época em relação a essa palavra que está na Bíblia, essas coisas, essas histórias. Porque Deus quer o nosso coração, a nossa intenção de se entregar a Ele, apesar de parecer loucura, apesar de não parecer fazer, não faz sentido. Realmente não faz sentido uma serpente falar. Não faz sentido o mar abrir, o povo passar, não faz sentido a Arca de Noé, não faz sentido para nós hoje, né? Parece infantil, mas aí está a nossa fé, aí está a intenção do nosso coração de acreditar em algo que aparentemente é uma loucura, mas nós cremos que Deus é soberano. Para Deus não existe nada impossível, né? Se Deus disser assim, ó, fala aí, né? Como tem uma história que tem, né, de um burrinho, de um cavalinho que fala. Fala aí, serpente. Sabe, para Deus nada é impossível. Deus abre a boca, determina e as coisas acontecem. Só que na nossa lógica, no nosso pensamento, não é assim, né? Tudo tem que ser de determinada forma. Então eu creio sim que isso é uma triagem, né? Um teste de fé. Já começa aí na Bíblia, um teste de fé para aqueles que querem se derramar, se entregar a Deus, apesar de parecer loucura. Então eu espero que essa reflexão ela tenha servido para te auxiliar. Como eu disse, não para a gente convencer ninguém, porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. Então a gente não comprova cientificamente a fé, a gente não convence ninguém, né? É algo pessoal, mas para a gente se fortalecer quando a gente for confrontado e ridicularizarem as nossas convicções. Então, que a gente possa se fortalecer
na palavra, né? Se fortalecer nessa convicção que Deus faz tudo com um propósito, né? Inclusive o que está escrito na palavra. Eu creio que tudo tem um propósito, tudo é de forma inteligente, assim, pensada, né? Para até mesmo provar o nosso coração e as nossas intenções. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte aí esse vídeo, compartilha, e se você não é inscrito, te convido a caminhar aqui conosco para fazermos reflexões bíblicas. Abraço e até o próximo vídeo.